Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem trazer-nos uma leitura do profeta Jeremias, onde estava diante de Deus um povo que havia recebido uma aliança, onde Deus iria os proteger e os ajudar ao máximo, para que eles pudessem prosperar. Porém, como nós sabemos muito bem, Deus também nos deu a liberdade de sermos livres para fazermos as nossas escolhas. E por isso, nós podemos escolher ir aonde quisermos, tanto para fazer o bem quanto para fazermos o mal. Mas Deus, apesar de ser amor e ter piedade de cada um de nós e querer que nós estejamos sempre junto com eles como ovelhas, acompanhando ele como um rebanho fiel, Deus acaba abandonando aqueles que acabam cometendo pecados. Não porque Deus queira os abandonar, mas porque é uma escolha pessoal de cada um. Aquele que serve ao Senhor estará junto do Senhor. Aquele que não serve a Deus estará dando as costas para Deus, e Deus não terá como ajudá-lo se ele não obedecer às regras da casa de Deus. É como um filho dentro da casa de seus pais. Os pais geralmente impõem regras dentro de sua casa, na quais os filhos têm que obedecer e respeitar. Vou dar uns exemplos para que você compreenda. Geralmente, os pais colocam regras dentro de casa para os filhos, como exemplo: acabou de fazer a sua refeição, lave os seus talheres. Então, após os seus filhos fazerem a refeição, irão lavar os seus talheres e guardar, porque é uma regra imposta pelos pais. Uma outra regra que muitos pais colocam, às vezes para os adolescentes: se vocês saírem, voltem para casa antes de anoitecer, ou impõem um horário, voltem antes de 10 horas da noite, não fiquem muito tarde na rua. E os filhos, sempre quando estão aproximando do horário estabelecido pelos pais, voltam para casa porque existem regras para obedecer. E Deus, com aquele povo, impôs regras da mesma forma. E o problema foi que o povo passou a não obedecer essas regras do Senhor. Passou a fazer do jeito que eles achavam que era melhor. E sabemos muito bem que quando nós nos deixamos levar pela carne, nós acabamos cometendo pecados. Quase todas as situações da nossa vida nós podemos fazer isso. No nosso casamento, é um exemplo bom. Quando nós estamos envolvidos no nosso relacionamento e sabemos as regras que nós temos que obedecer, às vezes aparecem tentações. E quando essas tentações aparecem, se nós nos deixarmos levar pela carne, nós acabaremos cometendo pecados. E os pecados podem ser relacionados à questão do amor, do respeito e da fidelidade. Quebrando esses pilares que são bases para um relacionamento, você estará descumprindo a regra e sofrerá as sanções em relação a isso. Um exemplo: se você é casado e comete um adultério contra o seu parceiro, a probabilidade de você perder o seu relacionamento é muito grande. Depois você ficará chorando o leite derramado, que às vezes por causa de, como dizem por aí, por causa de um capado ou por causa de um tocinho você perde um capado. Por causa de um grão você perde uma grande quantidade de sementes, e assim por diante. Às vezes você tem algo muito bom nas suas mãos e acaba trocando por algo que não vale a pena, que acaba sendo algo que irá trazer desvantagens para a sua vida. Um exemplo é de homens que às vezes trocam as suas esposas, que são mulheres fiéis, que são mulheres amorosas, que às vezes preparam um alimento, entregam na mão do marido, mantêm uma casa limpa, é sempre organizada, trabalhadora, cuida bem dos filhos, e acaba cometendo um adultério com uma mulher que às vezes gosta de bebidas, de vícios, que adora ficar em bares, na rua, tem muitas amizades com muitos homens e acaba sendo uma situação na qual não foi vantagem trair a esposa, perder o seu relacionamento por causa de alguém que não lhe trará paz, que sempre estará atormentando o seu dia a dia.
E a nossa primeira leitura vem nos mostrar exatamente isso, as consequências daquilo que nós colhemos em relação aos pecados. Aquele povo estava sofrendo, e as pessoas que serviam a Deus, que eram inocentes, acabavam sofrendo junto. Porque da mesma forma que um relacionamento acaba em função do erro e do pecado de um, o outro sofre também. Porque nós somos pessoas pecadoras e sentimos no nosso coração mágoa, sentimos vontade de se vingar, sentimos ódio, sentimos raiva, choramos. E isso são sentimentos ruins que nos levam ao pecado. E às vezes uma pessoa do bem, uma pessoa que faz tudo certo, acaba sentindo no seu coração esses sentimentos de pecado em função do outro que não mediu as consequências e que foi o pecador, que foi a origem do pecado. E assim aquele povo, os profetas estavam sofrendo com isso porque não encontravam aonde levar a palavra. As pessoas estavam sofrendo e não encontravam a felicidade porque a maioria estava contaminada pelo pecado. Quase todas as pessoas estavam pecando uma atrás da outra e aqueles inocentes sofriam juntos. Os profetas não encontravam caminho para resolver o problema porque a contaminação foi muito grande. É como dizem que, às vezes, quando você coloca uma fruta podre no meio das boas, contamina tudo. E para você encontrar uma fruta boa no meio das outras, para depois separar aquilo, é muito difícil. E foi como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Todos estavam envolvidos e tão contaminados pelo pecado que para Deus foi melhor destruir toda a cidade. É como nós fazemos em situações parecidas, quando nós compramos às vezes um pacote de bananas e nós guardamos aquelas bananas e uma semana depois, quando vamos olhar, está quase todas podres e nós achamos melhor jogar tudo fora. Porque estavam todas contaminadas por causa de, às vezes, uma que estava estragada e acabou destruindo as outras. Então, o aprendizado que nós temos que tirar de hoje é que, se você notou que há algo errado, que há algum pecado entrando na sua vida, que há alguma coisa contaminando a sua vida, tente retirar esse pecado o quanto antes. Não deixe isso contaminar a sua casa. Se você percebe que tem um vício entrando dentro da sua casa, faça o máximo para retirar esse vício da sua casa. Se você está vendo que está entrando a prostituição na sua casa, as questões voltadas a isso, a questão da sexualidade, retire isso da sua casa. Não deixe isso contaminar a sua família. Valorize a sua casa, tente encontrar. É claro que há várias situações. Cada situação é cada situação. Tente identificar o que é pecado e que pode contaminar a sua família. Retire isso e tente fazer com que a sua família seja uma família sempre sadia em relação ao espírito, que tenha um espírito sadio para poder cultivar o amor de Deus e prosperar para alcançar o reino dos céus. E não ao chegar ao extremo como essa cidade chegou, que estava tão contaminada que os profetas imploravam a Deus ajuda e socorro, porque não sabiam mais o que fazer e não tinham recursos para poder salvar aquele povo. Somente a ajuda de Deus poderia interceder por eles. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial vem nos trazer o seguinte refrão: por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Quando alguém pede para Deus o libertar, é porque está aprisionado a algum pecado. E é claro que nós sabemos que muitos de nós estamos aprisionados a algum tipo de pecado. É claro que hoje nós vivemos numa sociedade que se vicia muito fácil em alguma coisa. Às vezes as pessoas só pensam que os vícios são relacionados às drogas e às bebidas alcoólicas. E não é muito bem assim. Tudo aquilo que te tira dos caminhos de Deus e te conduz ao pecado é um vício que pode te destruir e te tirar a salvação. Um exemplo que eu posso te dar muito bem, às vezes um celular com um aplicativo de WhatsApp pode muito bem ser um vício que te leva ao pecado. Depende muito bem do que e de como você está usando essa ferramenta na sua vida.
Muitas pessoas às vezes têm no seu celular um aplicativo do WhatsApp, onde tem grupos para poder conversar com as pessoas. Se a pessoa tem grupos de família, grupos às vezes até mesmo de política, de compras e vendas, algo parecido com isso, é algo até sadio para que a pessoa possa interagir no seu dia a dia com as suas necessidades. Às vezes tem um grupo de política para estar por dentro e sabendo o que está acontecendo no meio político. Tem um grupo de notícias para saber como estão acontecendo aí os problemas do nosso dia a dia. Um grupo da família para poder conversar com os amigos. Mas existem pessoas que acabam entrando em grupos que não são para o bem. Às vezes grupos de crimes, grupos de pornografia, grupos relacionados a racismo, entre tantas outras coisas, tantos outros grupos que cada um de nós aí podemos notar pelo nosso celular. E são grupos que não levam o bem, que não é aconselhável para um cristão ter e se aproximar. É melhor que não tenha, porque isso pode o induzir a ir para o lado do pecado. Apesar de muitas pessoas dizerem, não, eu não irei. Mas às vezes quando você entra num grupo desse, às vezes para poder brigar com as pessoas, você já está cometendo pecados, porque você não está dando ao outro o direito de ser ele mesmo. As pessoas têm o direito de fazer escolhas erradas para a sua vida. Nós temos apenas que orientar. O problema é que muitas vezes nós vamos orientar as pessoas e nós perdemos a cabeça. E é aí que o pecado entra na nossa vida. Então é melhor que você não se envolva com isso, porque você não conhece às vezes nem o seu limite. Quando a pessoa toca na sua ferida, às vezes você pode a agredir com palavras que acabam levando você ao pecado. E por isso é melhor que você se afaste desse tipo de coisa, não viva isso na sua vida e procure sempre se manter em ambientes que vão te levar à paz. É claro que somos convidados a ajudar os nossos irmãos que estão nos caminhos do pecado, mas nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Aqueles que entram nesse mundo do pecado, que entram para tentar ajudar e salvar as pessoas, eles têm uma responsabilidade espiritual muito grande. Eles têm buscado dia após dia fortalecer o espírito. E para fortalecer, sabem que precisam às vezes até mesmo de fazer jejum e muita oração. Porque o diabo ataca exatamente o nosso espírito. E às vezes as pessoas sabem aonde nos atacar para que nós possamos perder a nossa santificação. Xingar, brigar, falar mal das pessoas é uma forma de perdermos a nossa santificação com coisas bobas do nosso dia a dia. E por isso temos que buscar ao máximo fortalecer o nosso espírito e nos afastar desse tipo de coisa. A nossa frase do Salmo responsorial, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Então, se você quer se libertar de algum tipo de vício na sua vida, algum tipo de pecado, algum tipo de problema, coloque a sua vida direcionada aos mandamentos de Deus. Coloque Deus sempre à frente, amando Ele sobre todas as coisas, e sempre respeite o seu irmão, ame o próximo como a ti mesmo. Da mesma forma que você quer ter o seu direito de alcançar a sua salvação, você tem que dar ao seu irmão o direito, às vezes, de perder a sua salvação. Porque não é a força que nós conseguiremos resgatar as pessoas para a casa do Senhor, mas é pelo amor que nós temos a Deus que nós podemos ajudar essas pessoas a direcioná-las a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, faça da forma correta, sem agressões, sem brigas, sem xingar. Você irá libertá-los através da força do amor que Deus nos ensinou através de Jesus Cristo. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos mostrar a parábola do joio, que é uma parábola onde vem nos mostrar que haverá uma separação daqueles que são do bem com aqueles que serão do mal. Para a gente exemplificar isso é muito fácil. Nós temos um hábito muito grande de fazer escolhas na nossa vida. Às vezes nós vamos numa feira, num sacolão, fazer uma compra de alguns legumes e a primeira coisa que nós fazemos é começar a escolher quais que nós iremos levar.
Então nós chegamos às vezes na banca das maçãs, nós apalpamos uma, apertamos outras e escolhemos as melhores maçãs para poder levar para a nossa casa. E não diferente disso, na hora que a pessoa vai montar a banca para vender os seus produtos, ele também irá fazer a escolha dos produtos para poder colocar ali e assim os seus clientes comprarem. E com toda certeza não irão colocar frutas podres para que nós possamos comprar. E além de não colocar as frutas podres, porque elas podem contaminar as outras e estragá-las. Então, não é diferente da situação que é apresentada sobre o joio. Deus não irá deixar entrar no reino do céu aquelas pessoas que são frutas podres e estragadas. Elas podem contaminar as outras pessoas e haverá então uma separação. Deus irá apenas levar junto contigo aquelas que são boas, aquelas que estão servindo, aquelas que obedecem os mandamentos de Deus. Quem obedece os mandamentos de Deus são as boas frutas. Aquelas que se estragaram, caíram e se machucaram não são boas frutas e serão. Hoje nós conhecemos muito bem que as frutas que são estragadas são jogadas fora ou levadas para alimentar os porcos. Não são aproveitadas pelas outras pessoas. E nós convivemos com pessoas que são assim. Quantas pessoas no nosso dia a dia que nós queremos afastadas de nós? Existem pessoas que às vezes batem na nossa porta e nós não queremos nem as receber, porque sabemos que são más pessoas. São pessoas às vezes que querem entrar dentro da nossa casa para fazer o mal. Às vezes entram na nossa casa para ficar cobiçando a mulher do próximo, cobiçando o marido do próximo, cobiçando os filhos. Às vezes entram apenas para usufruir daquilo que a pessoa conquistou. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa comprou um carro novo e a pessoa todos os dias batendo na porta pedindo o carro emprestado. E não quer assumir a responsabilidade de trabalhar e comprar o seu. Quantas vezes pessoas fazem isso? E além de usar, às vezes, o veículo da pessoa, não abastecem, entregam estragado, não consertam. E o que a gente faz é sentir no nosso coração que aquela pessoa não merece estar dentro da nossa casa. E não é diferente com Deus. Aquelas pessoas que são pecadoras, que não querem praticar o amor de Deus, que não querem respeitar os mandamentos de Deus, não são boas pessoas para Deus receber na sua casa. Então Deus irá jogar essas pessoas para fora. E como dito sobre o joio, serão arrancadas e jogadas ao fogo. É exatamente assim que nós fazemos com pessoas que nós não gostamos. É exatamente isso que nós fazemos com aquilo que nós achamos que está estragado, podre. Às vezes nós vamos fazer uma limpeza na nossa geladeira e nós fazemos exatamente isso. Abrimos ela, escolhemos o que está bom ali dentro e aquilo que nós percebemos que estragou, que secou, que não serve mais, que às vezes azedou, apodreceu, nós vamos juntar tudo, colocar num saco e jogar fora. Você que não serve ao Senhor, que é um pecador, que não quer mudar, que persiste em manter no erro, será jogado fora da mesma forma que você recolhe aquilo da sua geladeira e joga fora. Às vezes é difícil a gente compreender isso, a gente leva na brincadeira, a gente não leva tão a sério essa responsabilidade com os mandamentos de Deus. E quando chegar a hora, a vinda do noivo, como é dita na parábola das mulheres que foram com as suas velas e com azeite para poder ver o noivo, acabarão ficando do lado de fora, serão excluídos. A história, para quem não conhece, a história diz que haviam 5 mulheres que carregavam as suas velas e carregavam azeite para abastecer essas velas. E quando o noivo passasse, receberia aquelas que estivessem com suas velas. E 5 mulheres estavam preparadas para poder entrar na casa de Deus, porque levaram azeite a mais para manter a chama acesa. E 5 mulheres não levaram e ficaram do lado de fora, porque não estavam preparadas. E nós, da mesma forma, temos que estar preparados para ter uma família sadia, para termos o nosso espírito sadio, para que Deus possa nos receber quando Ele retornar para nos salvar,
para nos levar ao reino dos céus. No mais, essa é a nossa reflexão do nosso evangelho de hoje e nós vamos dar uma passadinha aqui nos comentários do vídeo de ontem. Os nossos comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Doreci Nascimento que nos mandou: Deus é bem maior em nossas vidas, Deus é amor, amém, que assim seja, Doreci, que nos mandou também: bom dia, missionário Wagner, que a paz esteja contigo e com todos que fazem parte deste canal de oração, amém. Muito obrigado pelo carinho, Doreci, e que a paz esteja contigo. A Cláudia Barbosa nos mandou: bom dia, muito bom dia, Cláudia Barbosa. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário, a paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Obrigado pela contribuição com o Evangelho para o crescimento do meu espírito. Que Deus abençoe nossa semana. Amém. As palavras de Cristo, o que Cristo vem nos ensinar é exatamente para fortalecer o nosso espírito e para enfrentarmos as adversidades e os pecados que nós temos para enfrentar todos os dias. A Adélia Santos nos mandou: bom dia, missionário, obrigado por seus ensinamentos. Senhor, obrigado por todas as graças recebidas em minha vida. Amém. Senhor, peço oração pelos meus filhos e bênção por minha família e todos do canal. Amém. Então, a todos que estão nos assistindo, peço que coloquem em oração a família da Adélia, os filhos dela e a própria Adélia, que Deus possa olhar por ela e prosperar cada vez mais na vida dela. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em nome de Jesus, Ele estará no meio de nós. A Maria da Consolação nos mandou: amém, graças a Deus, abençoe e proteja todos nós, amém, proteger minha família. Coloquemos também a família da Maria da Consolação. A Milena Aparecida nos mandou: amém, que assim seja, Milena. A Márcia Souza nos mandou: boa noite, missionário Wagner. É uma reflexão muito real, devemos assumir nossas responsabilidades. Amém, agradeço a Deus e meus pais por ter me educado da maneira certa, obrigado. É muito bonito o que você disse em relação aos seus pais, que faz parte dos mandamentos da lei de Moisés, que Deus o entregou, e a gente sabe que muitas pessoas não têm esse respeito com seus pais. É claro que a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade de mostrar o carinho e o amor que tem pelos pais, mas com as suas ações eles demonstram isso. E a gente vê que você tem essa facilidade de perceber o quanto eles foram importantes para a sua vida, o quanto eles se dedicaram, o quanto eles entregaram a sua vida para poder ensinar a você ser uma pessoa próxima daquilo que Deus os convida a viver. A Odete Sobral nos mandou: boa tarde, missionário, a paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Bem explicado o Evangelho de hoje. Parabéns, obrigada pelos seus ensinamentos. Abençoado domingo do Senhor a todos nós. Amém. As palavras de Cristo, elas sempre nos levam e nos conduzem a viver a paz, a não ficar sofrendo, perturbados, tendo uma vida às vezes desenfreada. Então, aquele que ouve as palavras de Deus tem uma tendência muito maior a sofrer menos. Não é que não vá sofrer porque somos pecadores, mas o sofrimento será amenizado porque Deus estará o amparando através do Espírito Santo. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa reflexão também no vídeo de hoje. Aliás, os comentários foram do vídeo de ontem. Se vocês gostaram, deixa aí um joinha pra gente aí. Deixem um comentário aí sobre alguma coisa que vocês gostariam de comentar, alguma coisa que gostariam de saber, que a gente vai correr atrás e informar a cada um que tiver as suas dúvidas. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.